Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 10 horas e 48 minutos de 6 de dezembro de 2020. Casamento. Você não é contra, você simplesmente não praticou muito, né? Mas Pratiquei menos do que eu gostaria, porque é muito bom estar casado. ótimo. Então nós concordamos no principal, no essencial. Por que o casamento faz tão bem? Porque as pesquisas médicas, científicas, né, elas comprovam de que para o homem mais, para a mulher um pouco menos, mas não todo. A mulher também se beneficia do casamento, mas o homem se beneficia mais, o que é meio óbvio, né? Porque o cara se joga no sofá e fica lá. Né? Por que o casamento faz tão bem a nós? Porque ele influencia na longevidade, influencia bastante, influencia na boa saúde. Por que o casamento uninuclear, e aí Desmond Morris defende o modelo como o modelo inicial humano que fez a humanidade dar certo, por que ele é tão bom? Para mim, o casamento é muito bom porque ele é muito confortável, né? E em termos de sexo, quando eu mais faço sexo é quando eu estou casado, estável, morando junto. Não há nenhuma dúvida disso, né? Claro que eu nunca tive casado por mais do que 4 anos e 8 meses, né? Mas mesmo assim, nunca vi problemas em relação ao quão confortável é o casamento. E por que eu não estou casado? Porque eu sou um cara chato, né? Eu sou um pouco por princípios, né? Daí eu digo assim, olha, se está reclamando, se diz que não confia, se diz qualquer... Tem alguma série de listas assim, que são bombas nucleares num relacionamento. Eu digo, bom, então acabou, né? Sim, esse é um problema, é isso que eu abordo, a questão. O casamento, tá, beleza, muito bom. Eu adoro estar casado, mas eu também não penso 3 vezes em acabar. Ou seja, essa questão. o que? Tu disse que tu não confia em mim? Tu não pode confiar? Bom, então acabou. Bom, a grande divergência do século XVI, que é chamada Reforma Protestante, foi sobre o tema divórcio. A Igreja Católica mantinha a sua posição contrária ao divórcio e as igrejas reformadas passaram a ter uma posição de permitir o divórcio em determinados casos, lógico, não é uma coisa tão ampla assim, você não vai ver um pastor luterano ou mesmo muito menos um arminiano dizendo, olha, se separe na primeira oportunidade. Não vai dizer isso. Mas a Igreja Católica mantém a posição, mantém até hoje, se diz até, eu já vi o Dom Boaventura dizer uma coisa muito bonita, dizer assim, poxa, nós perdemos um país inteiro, a Igreja Católica perdeu um país inteiro, a Inglaterra, por conta de um divórcio. Divórcio. O divórcio de Henrique VIII. Né? Então, que não tinha divórcio, tinha a anulação. A anulação continua existindo e tal, quando não consumada. As situações que já são previstas na Carta aos Coríntios, por São Paulo, ao Novo Testamento, que todos aceitam. Paulo já admite as situações de desquite, ou seja, de separação. Mas diz lá, ó, não torne a casar. Inclusive eu tenho um romance que tá inclusive no... não, esse não está ainda. O Clube da Honra vai estar no canal. Como é que é o nome? Clube da Honra. Clube da Honra. Em que um homem diz para ela, não, eu não posso casar com você se você se divorciar, porque Deus não permite. Aí ela decide matar o marido com o seguinte raciocínio. Ela leu Carta aos Coríntios e diz, bom, eu estando casada, ele não pode me ter. Eu estando divorciada, ele não pode me ter. Mas viúva, pode. Aí, matando o marido, resolve o problema, ela se torna viúva, aí ele se torna livre para casar com o sujeito. Mas ela consegue se arrepender do casamento ou ela fica sendo contente? Não, entenda. Ela estava casada com um e queria casar com o outro, estava apaixonada por outro. Se arrepende do casamento? Não, ela se arrepende do homicídio, porque para ela poder ser salva, ela tem que se arrepender sinceramente. Não, mas entenda, a questão foi colocada pelo outro. Eu entendi. O outro não era o autor do homicídio. Ele não disse para ela, mate o seu marido.
Ele Sim. apenas disse, olha, eu não posso casar com você porque você já é casada. Se você se divorciar, eu como católico não posso me casar com você porque você é divorciado. Estaria cometendo pecado. Pronto, ele só diz isso, ele interdita a relação. Aí ela lendo a carta aos Coríntios, não, aí ele diz, leia a carta aos Coríntios que você vai entender. E ela lendo a carta aos Coríntios entende. A interpretação dela é... Não, ela acha uma saída ali, né? Sim. Foi jurídica. Isso na Idade Média, isso é muito interessante, que os germânicos também resistiam muito a essa questão da interdição do divórcio. A interdição do divórcio não é algo fácil, não é algo, é algo que você chegaria à razão de Kant, de muitos filósofos aí mais tendentes a uma moral mais digamos, castiça, né? O divórcio não é fácil. E divorciar-se tenta as almas autoindulgentes, como eu digo no meu livro. Né? Nós hoje em dia temos uma hostilidade muito grande ao casamento. Não que as pessoas não casem, é que nem eu, né? Só que elas não ficam casadas. Mas voltando à Idade Média, então, os carolíngios, né, inventaram o divórcio carolíngia. O que era o divórcio carolíngia das classes altas da época, né, dos senhores? Pegava um escravo e instruía, ó, vou te dar uma recompensa, você vai lá e degola a minha mulher. Você corta o pescoço dela fora, e aí eu me divorcio, aí eu posso casar de novo. Viúvo, pode. Né? Você vê aquela história, o homicídio resolve a questão. Sim. Isso é clássico, né? Quantas esposas não mataram maridos para ficar com outros e quantos maridos não mataram esposas para ficar com outra. É só quem vê, claro, quem gosta, quem tem TV a cabo, pode ver aquele Investigação Discovery, vai descobrir que o fenômeno é tanto masculino quanto feminino. Ele é mais ou menos equilibrado o fenômeno do homicídio para fins de novo casamento, de contrair novo matrimônio. O casamento é tão bom que a pessoa quer casar de novo, só que ela tem o problema de que o anterior não quer se separar. Então, isso geralmente é um drama que as pessoas vivem muito. Claro, as mulheres, historicamente, demandam muito mais a separação. Elas vivem mais insatisfeitas com o casamento. O homem é satisfeitíssimo com o casamento, também por essa questão do sexo regular. O sexo regular, para o homem, é um valor muito grande. Não, é uma coisa absolutamente, né? Porque o homem ele é dado a isso, né? Nós somos mais primários nos nossos prazeres, nossos hormônios são mais, assim, digamos, são mais simples. Será que o casamento ele é injusto para as mulheres, por isso que elas reclamam tanto? Mas elas buscam um casamento também, né? A gente não é... Sim, mas elas esperam muito mais do casamento do que nós. Não, é que elas têm uma visão idealista do casamento. O homem tem uma visão menos idealista do casamento. O homem não espera muito do casamento. O homem espera do casamento, principalmente, o estabelecimento de uma unidade familiar, que é economicamente proveitosa, né? Ainda que só um dos dois ganhe, economicamente é bom negócio. Né? Ela tem um valor social para o homem muito grande. O homem, entre os homens ainda somos assim, ainda bem que somos assim, eu diria. Entre nós homens, tanto é a verdade que é o seguinte, se a gente está no trabalho lá, na nossa turma de trabalho, está um grupo de homens, rapaz, estou me separando, todo mundo vai dizer, oh, que tragédia, que coisa, que tristeza, por quê? Não tem outro jeito e tal, né? Pensa agora o clube da Luluzinha da sala ao lado. Estou me separando, a mulher para os amigos. Muito bem. Ainda bem que você largou aquele traste, estava na hora, filho, tal, aquela coisa, né? Então, o homem tem expectativas, mas o homem realiza melhor suas expectativas com o casamento, né? Ele consegue aquilo que ele realmente quer, que é um status social, que é interessante, o homem casado tem um status social melhor, né? Ele tem um respeito maior dos seus pares. Mas nem se for casado e com filhos. Melhor ainda, é uma família, né? Ele é um chefe de família, ele é um cabeça de casal, né? Tradição. A Constituição de 88 acabou com cabeça de casal. Eu sei, mas eu gosto dos valores conservadores. Você sabe que eu sou conservador, não tenho nada contra isso, pelo contrário. Tem essa visão social. Freud fala muito disso também, né? Freud diz que para os homens
O homem é um indivíduo social, né? A mulher vê o casamento como um ninho, na visão de Freud, né? E o homem não, ele vê como algo, é a casa dele como parte das casas que compõem aquela comunidade. Né? E como ser social, para ele é importante isso. Né? Tem os que vivem nos bares. Também o anjo pornográfico, como é que é o nome? O Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, né? Também, claro, ele advoga isso. E ele era tão a favor do casamento que ele chegou a manter 2 ao mesmo tempo, né? Isso era muito interessante. Ele chegou a manter uma casa madre e uma casa tica. Ele chegou a ter 2 casamentos ao mesmo tempo. Depois, no final, ele volta para a primeira esposa, né, dizendo que ele nunca deveria ter saído disso. Mas, enfim. Ele chegou a sair de casa ou ele só teve a dualidade? Não, chegou. Teve períodos e períodos. Foi uma vida bem. Aí não vamos entrar para não desvirtuar, mas, enfim, ele teve vários momentos, mas sempre foi um defensor. As próprias peças dele, um defensor do casamento. Mas, assim, eu quero fazer um comentário a partir disso, que é o seguinte: o pessoal critica muito o casamento porque o casamento tem problemas, né? Só que eles jogam fora a criança com a água suja do banho. Exatamente. Eu, inclusive, né? Exatamente. E a partir de um pensamento autoindulgente. A gente sempre acha um motivo, né, para se perdoar pelos nossos erros. Porque nunca é o erro de um só, né? Quando eu disse que o casamento fracassa, eu gostava muito do falecido Flávio Gicovati, que é não sei se você acompanhou. Conheci, sim. Sim, não, né? Pessoalmente, mas já leu alguma coisa e tal, né? Ele dizia que a gente deve procurar as pessoas que são compatíveis com a gente, né? Que tem pelo menos umas mínimas compatibilidades ideológicas, de hábitos, principalmente de hábitos, né? Os hábitos cotidianos pesam mais no fim da história, né? Não é bom uma pessoa que gosta enormemente de ficar em casa, tem horror a sair na rua, e a outra que odeia ficar em casa. Aí não vai, isso vai. Claro que há possibilidade de compatibilizar isso, evidentemente, mas é um pouco mais difícil compatibilizar. Então, buscar, assim, as afinidades. Como já dizia o antigo Benjamin Constant, o francês, né? Acho que é suíço. Bom, ele dizia: abra bem os olhos antes de casar, mantenha-os semicerrados depois, né? Depois. Ou será que se você veja, e a gente faz o contrário. O problema da nossa sociedade é que a gente faz o contrário. A gente fecha os olhos antes de casar, tipo assim, bom, eu quero casar e tal, vamos casar, e depois começa a ver todos os defeitos que não enxergava antes. Quando a receita certa é o contrário, né? Quer dizer, antes de casar, pense bem, porra, vai dar certo esse negócio, a pessoa é compatível comigo e tal, aquela coisa, antes de casar. Antes de dizer o sim. Depois que disse, bom, agora é hora de ignorar os defeitos, relevar, entender que também se tem defeitos, né? Ninguém é perfeito. Entender que você também é chato, eu sou chato, não tem problema nenhum ser chato, né? Que a outra pessoa tem suas chatices também, as coisas que a gente vai entender como chato, vai receber como chatice, mas que, evidentemente, por uma questão até utilitária, ou seja, os dados, as estatísticas não mentem, as estatísticas são brutais, o casamento faz muito bem à saúde. O Henri Benjamin Constant é franco-suíço, ele nasceu na Suíça, mas claro, ele é famoso pelo poder moderador, né? Acho que foi a invenção dele, mas o casamento eu vejo como muito fraco hoje em dia, né? Porque as pessoas não precisam mais tanto, né? É muito mais fácil tu te separar se tu te separando, tu não vai cair na miséria, né? E essa é a diferença Hoje em dia tu não precisa casar para ter relações sexuais regulares, né? Tu não precisa nem para ter filhos, né? Tu pode ter filhos, não se casar. Tu não vai ficar na miséria, tu não vai ser mal visto. Então, uma série de razões que levavam as pessoas a se casar, e ainda levam as pessoas a se casar, elas ficaram muito mais enfraquecidas. E a gente está numa fase de transição em que a gente ainda não descobriu como se é que a gente vai descobrir novas formas de casamento. Por exemplo, ao mesmo tempo não tem mais essa
imposição do casamento como uma necessidade, né? E ao mesmo tempo surgem novas possibilidades, como o trisal ou essa monogamia serial, que é o que é mais comum hoje em dia, né? Ela gera uma série de complicações. Por exemplo, digamos que eu me case hoje com uma mulher, né? E daqui 2 anos, então, tem um filho, né? Aí, daqui 3, 4 anos, a gente se separa. Aí eu vou ficar pagando pensão de alimentos, ou ela vai pagar a pensão de alimentos e eu vou ficar com a criança, ou ninguém vai pegar a pensão, mas todo mundo vai ajudar um pouquinho, fica uns dias comigo, uns dias com ela, né? E aí ela se casa com outra pessoa, talvez eu me case com outra pessoa. É uma relação bem complexa e que ainda não se estabilizou e não sei se vai se estabilizar, né? O que vai acontecer daqui 20, 30, 40, 50 anos é difícil de prever, mas a impressão que eu tenho é que a gente está numa fase em que os homens não querem mais casar. Então, nos Estados Unidos, é um fenômeno crescente de que, os homens ainda se casam, mas as mulheres pedem o divórcio. Aí eles se sentem sacaneados, né? Economicamente e socialmente. É um são desastre. sacaneados. É um desastre. E aí eles estão começando a chegar à conclusão de que, olha, com o atual sistema de incentivos, não é mais bom negócio para os homens casar. Porque a gente pode ter sexo, a gente pode ter namoro, a gente pode até ter filho, né? Sem casar. E eles evitam também de ter filhos. Isso vai depender também muito da comunidade, da religião, se é de cidade, se é uma cidade grande, se é de uma cidade pequena. É um fenômeno bem complexo, mas, assim, de modo geral, o homem americano, ele acha que é muito perigoso se casar, porque a mulher pode pedir o divórcio por qualquer razão, ou até, do ponto de vista masculino, por qualquer falta de razão, né? Ele vai ter que pagar alimentos, ele vai ter que dar a casa, ele meio que está ralado, né? Essa é a percepção masculina, até não estou dizendo que esteja correta, né? E na União Europeia também se reconhece que as mulheres têm muitos direitos compensatórios que parece que não é suficiente para proteger as mulheres dos homens mau caráter, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo acaba realmente sacaneando com os homens que, em tese, estavam se comportando direitinho, né? A insatisfação feminina no casamento, ela é uma coisa também antiga, né? Se pegar, por exemplo, a Madame Bovary, né? O marido dela tenta fazer de tudo para agradar aquela mulher e não dá certo. E ela tem uma insatisfação que é intrínseca a ela. Claro, aí vamos dizer que a gente está sendo machista, que o Flaubert era misógino e tal, né? Mas o fenômeno é esse. As mulheres querem casar, reclamam que os homens não querem mais casar e elas pedem o divórcio. Eu cito no meu livro a Madame de Maintenon, que foi a esposa, pela maior parte, porque é a esposa verdadeira do Luís XIV, né? Pela maior parte do tempo, suportou as dores dele, os humores dele, que não eram fáceis, né? E ela tinha uma escola para meninas na França, para ensinar elas sobre o casamento, né? E ela dizia: eu seria enfadonha se eles dissessem tudo o que é o casamento para uma mulher, né? Não é fácil, não é realmente fácil, mas ela também está ganhando, evidentemente, e principalmente aí tem uma questão estatística na questão dos filhos, porque para a mulher talvez a questão da filiação seja fundamental, né? Pelo tempo que ela dedica a isso, tudo pelo que ela se dá ao filho, né? O que se dá, o custo de ter um filho para a mulher é maior do que para o homem, evidentemente, é um custo físico, inclusive, né? Custo em dores, enfim, o corpo, Marcas, corpo e tudo mais, né? Então, o que acontece é que isso, as estatísticas comprovam por alta margem, principalmente as pesquisas nos Estados Unidos, mas no Brasil também já tem pesquisas nesse sentido, de que os filhos criados no padrão papai e mamãe aqui comigo a vida inteira, até eu sair de casa, eles vão ter uma chance maior de ter uma boa carreira, eles vão ter uma chance maior de ter um bom casamento também,
Né? Se filhos de pais divorciados se divorciam mais e têm casamentos mais conturbados, né? A criminalidade também cai vertiginosamente, a criminalidade no mesmo ambiente social. Isso nos Estados Unidos, eles compararam o mesmo ambiente social, mesma comunidade. Tá? Aqueles filhos de pai e mãe juntos delinquiam 8 vezes menos do que aqueles que foram criados só com a mãe ou só com o pai. Então, essa falta da figura masculina dentro de casa, existem vários aspectos que fazem com que seja melhor criar filhos no modelo antigo. Aí evita aquela coisa de pensão, dessa brigaiada toda, que também pesa e conta hoje como um incentivo, como você estava dizendo, para o homem não casar, para não ter filhos, não, né? Pô, eu vou casar. Eu até acho que é uma bobagem isso, porque a pensão, a rigor, se pensar bem, a pensão é barato, né? No Brasil, nem tanto. Se aguarda ficar com no Brasil mulher, e na Europa, louca, né? No Brasil e na Europa não é barato. Pagar 30% do teu salário, 30%. Ou da tua renda para ela, 30% eu acho que é uma excelente arranjo para o homem. Mas 30% para quem quer casar de novo. Não, peraí, 30% para quem quer casar de novo e ter uma nova família com mais filhos é pesado. Não, até porque tu te acostuma, né? Ali, já o dízimo. 30%, te acostuma. Não é. Isso aí, assim, eu já fiz divórcio de um amigo meu, né? O problema maior da separação do ponto de vista dos homens é até meio paradoxal. Se o cara gosta de ser pai, gosta de ter contato com o filho, o maior problema é a alienação parental, que é um problema gravíssimo, muito difícil de controlar, né? Muito difícil de inibir, né? E ele pega muito. Então, e também a mulher pode trocar de cidade, né? E aí as encrencas começam a se multiplicar. Eu conheço não é meu cliente, né? Que ele se mudou para a cidade para onde a ex-mulher dele se mudou e levou o filho, né? E eu pensei, poxa, isso aqui é vontade de ser pai. Então, se o cara é decente, vamos dizer assim, né? Essa questão do divórcio, ela vai pegar muito, não é pelo dinheiro, é pela questão da alienação parental. E, claro, se o cara não dá bola para isso, eu te afirmo, olha, 30% é barato, porque uma criança dá muito trabalho. A mãe que pega a criança... Não, hoje com essas coisas... ela meio que... Hoje ela fica com todas as partes onerosas da... Um filho de classe média no Brasil hoje custa mais de 1 milhão. Até ele chegar à autonomia. Até a autonomia dele. Soma do que você gasta com ele. Um casal gastaria com o filho se viver... Tu tem quantos milhões investido, então? Tu tem uns 3, 4 filhos? 4 filhos. Bom, mas... 4 milhões, Aurélio. Sim, mas veja... Isso é que é um homem afortunado. Não, esse é o custo, não significa que... Claro, pode dar um retorno muito maior, né? É um investimento de difícil mensuração de retorno. É um investimento de risco, né? Não, não vamos colocar assim dessa forma, não gosto de colocar dessa forma. O que eu volto, e a gente já discutiu isso em outro tema, é que o Desmond Morris, né, naquele livro, O Macaco Nu, ele defende que o primeiro homem, o primeiro casal, e há evidências de arqueologia nesse sentido, ele era monogâmico. Ele criava os filhos porque fazia todo sentido. Faz todo sentido porque o homem ia caçar, né? Porque nós éramos caçadores-coletores, o homem ia caçar, enfrentar as feras. Isso, se você puder, você pode fazer analogias hoje com o que seria o casamento tradicional, né? E a esposa cuida do lar, cuida do ninho, cuida daquela criança, que no caso da criança humana, ela leva muitos anos para poder ser autônoma, para poder também sair, caçar com o pai, se for um menino, para poder... Leva mais de 10 anos. Exatamente. Então, quer dizer, é um investimento muito alto que tem que ser feito, e aí essa divisão de tarefas, ela é muito interessante, e o monogâmico evita uma série de conflitos, evita briga, porque essas questões, swing, trisal aí e tal, eu até escrevi, vou contar um caso interessantíssimo. Quando eu escrevi o Evangelho segundo a Filosofia,
No capítulo sobre sexo, eu disse que o melhor sexo se dá entre pessoas casadas. Isso não há a menor dúvida. Necessariamente uma com a outra. Eu escrevi esse complemento. Aí, eu previ. não, antes de ir para a gráfica, eu pedi à editora que retirasse, né? Retiraram. Uma que pegaria mal, né? O filósofo cristão dizer uma barbaridade dessa, defender. Mas a verdade é uma virtude. Não, veja bem, tá. Mas e outra porque eu, pesquisando a respeito também, pesquisei muito a respeito, cheguei à conclusão de que... Que pesquisa foi essa? De campo? Não. Pesquisa casos de psicologia e aquela coisa toda. Não foi de campo, não. Embora Foi revisão bibliográfica. embora conhecesse o caso específico, até muito interessante, pessoas extremamente esclarecidas, hoje estão casadas, que bom, elas superaram isso, mas que se deram a isso e se deram mal. Então, o que acontece? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, não recomendaria um casal que fizesse. Então, não caberia dizer isso. Com esse caso, teve um caso muito crítico aqui em Salvador. Não posso contar porque as pessoas vão identificar, né? Mas enfim. Diz que foi em outra cidade? Não, é porque foi o seguinte. Lá em Caxias, aconteceu em Caxias. O homem de um casal e a mulher do outro casal, que eram muito amigos, se frequentavam, os dois casais e tal, né? Tinha um caso, mas ninguém sabia. Ninguém rigorosamente sabia, só os dois sabiam. E aí houve um acidente. E os dois morreram. O enterro foi uma coisa. Eu fui no enterro. Porque eram amigos dos parentes meus, né? E aí o que acontece? As famílias juntas, né? E no enterro descobriram os traidores, né? Os traidores foram descobertos pelo acidente. Os dois morreram no acidente. E aí se descobriu que estavam juntos. Sim. Então, e aí, retrospectivamente, reconstruíram a história toda? Ou a única prova de constatação, que eles estavam juntos lógico. Foi flagrante delito, digamos assim. Então, não deixava dúvidas. É aquela história do buraco da fechadura. A minha mulher foi pro motel com o cara, mas ela na hora que ela tirou a roupa, ela botou a roupa, apagou a luz, agora eu não sei se ela me traiu ou não. Claro que traiu, né? Essa dúvida que me atormenta. É a história da Capitu, do Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Será que ela traiu, né? Claro que ela traiu. Essa é uma dúvida posterior, né? Acho que Não, é óbvio, né? O Machado de Assis deixa claro que ela traiu, né? É que, assim, modernamente ou contemporaneamente, a gente chega às seguintes observações. Tá, mas a gente só tem o relato do Dom Casmurro, né? Não é confiável, de fato, não, assim, em termos jurídicos. Porque ele vai ver os traços do outro no filho conforme que ele não via antes. Né? Antes ele via os próprios traços do filho, depois ele passa a ver. Tá? Tudo bem, mas a história... Mas acho que os leitores a história não tinham dúvida. Não, e eu não tenho dúvida hoje, eu acho que até conversei com professores de literatura sobre isso, isso foi tema em festas literárias, né? Eu não tenho dúvida de que todo o contexto aponta para isso, tá? O cara era estéril, né? E aí ela vai resolver o problema de dar um filho com um amigo, porque é uma pessoa que ela podia confiar. Né? Mas por ela manteria o casamento. A decisão errada do Casmurro é a decisão de separar dela. É isso que o torna Casmurro. Essa condenação moral que Machado de Assis faz a ele, subliminarmente. E Machado de Assis está corretíssimo. Machado de Assis é um grande moralista nesse sentido, de que ele não deveria se separar, repudiá-la por causa disso. Porque ela, ao contrário da maioria das mulheres hoje, ao ter um caso extraconjugal, ela não acha que isso seja motivo para destruir o casamento. Então, ela está certa. Ele é que está errado ao repudiá-la. Ele deveria manter ela assim, entender que ele foi estéril e que, portanto, ele está criando o filho de outro, mas que vai passar os valores dele e o nome dele para o filho. Isso é uma coisa também, ao se exilar do filho, ele comete outro erro também,
Não, ele tenta quase que matar o filho, né? Lembra que ele põe veneno na... Sim, no café e tal. Mas a questão é que ele está errado. Moralmente ele está errado. Do meu ponto de vista, ele está errado. É porque o casamento é maior que isso. E a própria criação do filho é maior que isso. E tudo mais. Você vê que todos os destinos ali, os destinos dos três, porque o outro já tinha morrido, né? Mas o destino dos Ele três... morreu afogado. O destino dos três é triste. É por conta da burrice da decisão dele. Por causa do erro moral da decisão dele. Ele tinha que perdoar. Uma das coisas que eu acho que o casamento precisa é de perdão. Perdão não existe. Ele não tinha como perdoar porque ela nunca admite. Mas não importa. Você não tem que esperar que se peça perdão para perdoar. Eu acho que esse é um princípio... Eu tenho um problema com a própria noção de perdão, né? Não, claro que o perdão... Não, claro que o perdão aí, você como psicanalista, você vai chegar naquela conclusão. A gente nunca perdoa de fato. É verdade. Não é uma decisão, não é uma chave de liga-desliga. Perdoei. É o relevo. Releva, sim, tá, tudo bem. Mas é tentar esquecer. Tentar... você não vai esquecer nunca. Mas... Eu, particularmente, não esqueço. Mas veja bem, mas é importante tentar esquecer. Mas o que eu quero dizer mas o que eu quero dizer, não, coisa. tá, eu só para completar o raciocínio, um dos livros mais vendidos nos últimos anos foi de uma senhora da Igreja Universal, né, ela ligada à Igreja Universal, que chamava-se Casamento Blindado, tá? E vendeu muito, e vendeu para mulheres principalmente. Então não é verdade que as mulheres não estejam interessadas tanto assim no casamento. As mulheres estão interessadas no casamento, mas elas pedem demais o divórcio. Exatamente, mas entenda, o que ela dizia como receita para manter o casamento? Tá? Isso é outra coisa. Então, o perdão é um ponto. E outro ponto que eu acho fundamental para o casamento a receita dela está correta. Seja generosa com seu esposo. Respeite-o e seja generosa. Porque a generosidade dele, o macho, ele é muito treinado mentalmente para reciprocidade. Uhum. Né? Nós machos somos muito ligados na reciprocidade. Porque nossas relações sociais são feitas são relações de reciprocidade. Então, se a esposa é generosa, ele tende a ser generoso. Se ela é amarga, se ela nega tudo, se ela não o respeita, se ela o xinga, ele tende a ser menos atencioso, ser menos generoso também. Ele se protege nisso. Ele fica em si mesmado, vai mais para o bar, vai mais para a vida social, vai mais para dar mais atenção aos amigos, enfim. Ou tem um amante também, que é muito comum. Né? Não, eu separo. Não, eu sei, exato, pronto, exatamente. Então, ser generoso vale para os dois, evidentemente, mas que é um princípio... Então, perdão e generosidade torna qualquer casamento... Porque quando você chegar lá nos 70 anos, quando os dois chegarem nessa fase, até recomendo... A história recomenda também que o homem seja um pouco mais velho que a mulher, na média. Isso é interessante. Dá mais certo. Modelo de casamento florentino. Né? O modelo de casamento florentino dava muito certo. Ele era um dos melhores modelos que já existiu. Qual é o modelo Florença dos séculos 14 e XV. Tá? O modelo florentino é esse. O homem só se casava em torno dos 40 anos e a mulher casava em torno dos 20. Tá? Isso era bastante proveitoso. Isso encurtava bastante o casamento, né? Não encurtava porque a longevidade em Florença era muito alta. Embora eles não tivessem medicina, eles eram bastante longevos, primeiro pelas medidas sanitárias. Florença inaugurou uma coisa que trouxe, na verdade, reincorporou dos romanos. Era uma cidade com as casas separadas, as paredes não eram grudadas. Eles tinham uma série de cuidados sanitários e eles tinham, por ser uma cidade rica, também uma oferta muito grande de alimentos do mundo inteiro, comercial. Eles tinham esse acesso, isso ajudava muito, né, a longevidade em Florença. Então eles eram longevos. Então não tinha problema, podiam ter um casamento de 20, 30 anos, que é um bom tempo de você criar os filhos, não tem problema nenhum. Um casamento que dure mais de 20 anos, ele está tranquilo. E que se acabe com a morte, lógico, né? E ela restava depois uma viúva bem dotada, né, de bens materiais, né, com os filhos a ampará-la também e podendo se dedicar à vida adulta dos filhos, a cuidar dos netos e até outras, né, ou de repente até
ter um amante jovem. Casar. Ou casado novamente, ou ter um amante jovem. As coisas aconteciam assim. Em Florença tudo acontecia. É que Inclusive, as mulheres morriam de parto, né? inclusive com as escravas eslavas. Não, também em Florença, cuidados médicos de Florença, embora eles não conhecessem a medicina atual, embora muitas Elas crianças morrem de parto morreram. até hoje. Não, exatamente, mas o que eu quero dizer é que para o século XIV, Sim. XV, Florença tinha índices de sanidade, de baixa mortalidade de parto, baixa tudo, que eram. Tinham poucas gravidezes, Poxa, então, também. eles recuperaram do romano a noção de higiene, que depois foi meio abandonada depois de novo, né? É interessante isso, né? Porque você começou a cobrir o corpo e aí tirou um pouco da noção de higiene na Idade Moderna. Mas esse tempo florentino foi um tempo de bastante cuidado com a higiene, com o corpo, com essa coisa toda. Não era um tempo de repressão ao corpo, embora houvesse filósofos e principalmente padres e coisa e tal que quisessem moralizar mais os costumes, né? Demais. Por exemplo, eles condenavam uma coisa que era triste, né? A Igreja Católica condenando a sodomia dentro do casal. A sodomia era usada na época como método anticoncepcional. A mulher está no período fértil, bom, vamos por esse lado aqui que evita o nascimento. Eles gostavam de ter 2, 3, 4 filhos, não gostavam de ter mais que Sim, isso. porque muitas gravidezes começam a aumentar o risco de morrer, né? Também. E também por uma questão de que eram pessoas que, a partir de certo patrimônio, a, a, e os florentinos geralmente tinham um bom patrimônio, a maioria da população era de classe média, havia uma maioria de classe média, isso influenciava na política, influenciava em tudo. E influenciava também nos modelos de família, nos arranjos de família. Então eles não queriam dividir o patrimônio entre muita gente também. Porque aqueles filhos, né? Eles queriam que aqueles filhos nascesse, chegasse à vida adulta com algum capital, podendo fazer um comércio, podendo, né? Então, se tivesse muitos filhos, esse objetivo ficava prejudicado. Mas aí a igreja condenava a sodomia dentro do casal, o que é uma bobagem, né? O casal faça o que quiser entre quatro paredes. Isso realmente, né? Até porque a gente fica falando em swing, em amante, em trisal e coisa e tal, mas os casais pouco se dão conta de que eles podem fazer. Eles são livres para testar todas as possibilidades a dois. E para a grande maioria, principalmente para os homens, são plenamente satisfatórios. Não há necessidade de você experimentar algo além do que ocorre entre duas pessoas. Eu tive a minha fase de poligamia, vamos dizer assim, de poliginia, para ser mais exato, até ali entre os 22, 23, entre os 23 e os 25 anos. Aí eu cansei, né? Aí eu me tornei um fervoroso monogâmico, ainda que serial. Né? Exato, ainda que serial, porque não deu certo, enfim. Claro que eu também eu digo, eu sou contra o divórcio, mas me divorciei, né? Não estou casado com a primeira esposa, porque, bom, não vou entrar aqui em detalhes pessoais, não vale, não posso, Não se exponha. não posso, apenas dizer público que você. Mas enfim, mas isso não me faz menos contra o divórcio. E como a gente estava dizendo no outro programa, né? Filósofos não devem dar conselhos, filósofos devem fazer a polícia dos pressupostos e não escrever o livro, né, que eu estou escrevendo Mas aí. qual é a tua estatística? Tu pediste divórcio, ela Não, não pediu, foi posso, não, consensual? não posso dizer isso. Isso não é uma questão a ser colocada publicamente. Não tenho respeito. Eu entendo que não deva Não, dizer. eu não quero saber o motivo, eu só Não, quero mas não, saber. não, 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 não acho que eu acho que o máximo que se pode chegar é dizer, me divorciei, pronto. Se foi, quem não foi, ou qual foi a causa, não vem ao caso. Eu, eu posso te dizer que, de modo geral, eu peço para me separar, com algumas raras exceções, né? E geralmente é por motivos que eu acho que a imensa maioria das pessoas, ou dos homens e das mulheres, considerariam questões bobas, né? Por exemplo,
eu entendo perfeitamente o Dom Casmurro se separando, né? Não pela questão da traição, né? Mas pela questão de, supondo que ela tivesse traído, ela nunca confessa. Então, se ele não confiava nela, não vejo como, mesmo que fosse piração da cabeça dele, o fato é que ele não confiava mais nela. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é a questão, o casamento, eu não lembro quem diz isso, acho que é esse André Guide, uma coisa que diz isso, eu não lembro, mas eu li. A gente deve preservar, isso foi um erro da psicanálise, um erro da confissão auricular, a gente deve preservar o espaço do não dito. O casamento deve ter um espaço no casal, as pessoas, os dois cônjuges, devem ter o espaço do não dito e esse espaço tem que ser preservado. Isso não é falta de confiança, não entenda como falta de confiança. É simplesmente não diga, meu filho, não magoe. É aquilo que Nelson Rodrigues dizia. O marido não deve ser o último a saber. O marido não deve saber nunca. Então, o espaço do não dito é aquilo que vai magoar, aquilo que vai ferir, ou mesmo aquele, pô, você tem aquela verruga que você não suporta aquela verruga, você não vai falar mal da verruga. A pessoa tem mau hálito, claro, mau hálito até você diz, poxa, minha filha, é bom ser dentista e tal, mas não vai chegar, você tá com mau hálito. Não, entende? Tem que haver um espaço do não dito. Eu acho que o espaço do não dito é saudável. Mas o que eu estava dizendo é que, no caso do Dom Casmurro, ele não confiava na mulher. Até, ele era maluco. Ok, ele era maluco, mas ele não tinha condições de ficar casado com ela porque ele não tinha como confiar nela. Talvez ele não tivesse capacidade de confiar em ninguém. Conclusão, ele não podia se casar ou ficar casado ou viver maritalmente com ninguém, porque ele era O destino dele era a tristeza permanente, que é o Casmurro. Isso, que é uma incompetência dele para a felicidade, uma incompetência dele para o casamento. Mas, constatando-se que ele é incompetente, realmente a solução não é continuar casado. Eu não acho, eu continuo achando que ele errou. Até porque, vamos que ele presumisse, não confio nela. Vamos que ele presumisse que, morto o outro lá, ela fosse atrás de um terceiro. Sim, e daí? Volta para o Nelson Rodrigues. O marido não tem que ser o último a saber, o marido não tem que saber nunca. Então ela estava corretíssima em não dizer. Ela estava certa ao não dizer, ao não revelar. Se ela dissesse, ele ficaria apaziguado, ou ainda, e se ela mentisse que teve o caso com o Escobar, mesmo não tendo, será que ele ficaria mais apaziguado? Eu acho que doeria mais. A minha... porque ele ia querer investigar. Ele ia querer investigar todos os detalhes. E o diabo mora nos detalhes, né? Então, aquela velha frase. Quando? Como é que você se encontrava? Exatamente, você gostou, não gostou? Melhor que eu, é maior ou menor? Problema, né? Mas, assim, então, quando eu tive a minha primeira experiência marital, propriamente dito, né? Eu já não era mais dado à poliginia. A proposta dela foi de um relacionamento aberto, né? E tudo isso eu achei ótimo, não vi nenhum problema nisso. E eu não exerci a prerrogativa de ter outros relacionamentos, por uma razão muito simples, né? Que a combinação é que com outras pessoas deveria usar preservativo. E isso já foi suficiente para não me interessar. Era muito satisfatório nessa questão com ela, né? A gente se desentendeu por uma questão que acho que a maioria das pessoas, reitero, né, considerariam boba, porque a gente combinou algumas coisas de tarefas da casa e ela tinha uma função que era de cobrar das filhas dela, não iria caber a mim entrar em atrito com as filhas dela, e ela resolveu contemporizar, não exigiu aquilo que tinha sido combinado, inclusive com elas, né? Eu já não gostei. E aí, mais tarde, houve uma discussão em relação à associação que nós dois fazíamos parte, né? A gente era diretor, ela era diretora artística ou promocional, e eu era diretor administrativo, e ela fez uma acusação gravíssima à presidente. Eu disse, vou ter que tomar providência. Ela disse que eu não tomasse, que se eu fizesse qualquer coisa, ela iria brigar comigo. Aí, na hora, eu disse, ok,
colocou o nosso relacionamento de refém dessa história, né? Mas então, como eu acho que é mais importante o nosso relacionamento, eu não vou fazer nada. E aí, no fim, eu concluí, tá, mas para ela não. E aí, isso aí envenenou a minha capacidade de gostar de estar com ela. E aí também, depois que a coisa degenera para mim, nesse tipo de questões assim que eu considero centrais, eu não consigo voltar atrás, eu não consigo dizer, faz de conta que não aconteceu. Lógico, Aí não, veja. Uma vez o sino badalado, não há como voltar atrás. não consigo. Agora, só para. E o que eu noto é assim, eu brinco às vezes, eu digo assim, olha, uma das explicações é de que talvez eu simplesmente não seja capaz, que nem eu falei do Dom Casmurro, né? Talvez eu não seja capaz de ter casamento, porque, enfim, as pessoas em geral parece que são dadas a esse tipo de abuso, né? Mas que, enfim, se eu fosse um cristão mais compreensível, eu compreenderia que as pessoas simplesmente são assim e que não faz sentido exigir Claro. mais do que isso. Não, e agora, só para concluir, então, da minha parte, eu diria que o casamento, eu já disse isso no meu livro também, o casamento é um bom conselho, seja para buscá-lo, seja para mantê-lo, certo? Um bom conselho para homens e mulheres, porque vão descobrir lá, os velhinhos lá, 70 anos, pô, descobrem, poxa, que bom que nós resistimos, que bom que nós chegamos até aqui. É muito lindo, é muito bonito os velhinhos juntos, né? Evita uma série de situações, inclusive asilo, essa coisa toda. Ah, é ótimo para o patrimônio, é ótimo para a família, é ótimo para os descendentes. As pessoas admiram muito os casais que chegam à terceira idade, digamos assim. Tá. Então, Uhum. eu aconselho, claro, aí tem aquelas coisas óbvias, né, que é a generosidade mútua, é o perdão, embora seja difícil perdoar, mas tentar perdoar, né? É, Relevar. relevar, e o não dito. Agora, existe aquela situação, voltamos à carta aos Coríntios, né, de São Paulo, em que você deve se apartar. Ele usa o termo, né? Se apartar. Que é aquela pessoa de má índole, de má fé. Ou seja, uma coisa é faltar com a confiança. Ou seja, a decisão da mulher, do Bentinho, de não contar, não é, a meu ver, uma. Já que o marido nunca deve saber. Exatamente. Não, eu estaria dentro do campo do não dito e não acho que seja uma má fé da parte dela. Assim Uhum. como a própria relação que ela teria tido com o outro, não é. Ela quis dar um filho para o casamento e pronto. Foi a opção dela, ela fez com um Foi amigo. pragmática. Ela foi pragmática, enfim, não vamos julgá-la, a pessoa. Isso não torna ela uma pessoa de má índole, uma pessoa má, uma pessoa cruel, uma pessoa que machuca o outro o tempo todo, destinada a fazer sofrer o outro, enfim. Aquela pessoa que é uma exceção, sempre será uma exceção, porque, embora nós todos somos defeituosos, ou do ponto de vista cristão, todos sermos decaídos e pecadores, ah, então, nem todos de nós, ou a maioria não é. Aquele velho princípio, né? Poucos são realmente bandidos, poucos são realmente maus, malvados, né? Aquelas pessoas que extremamente malvadas. Então, tirando esse caso, sim, realmente a própria igreja recomenda o desquite e outras igrejas recomendam o divórcio, né? Que está lá, está Mas escrito. uh, se eu precisasse estar casado, eu certamente estaria. Então, essa questão de. Por exemplo, essa primeira experiência marital que eu tive, né? Eu avisei para ela que eu ia embora, aí ela pediu para eu ficar até o final do inverno. Eu fiquei até novembro. Então, eu falei, sei lá, em agosto e fiquei até novembro. E continuou sendo agradável e tudo mais, mas tinha aquele prazo, vamos dizer assim. Não era muito definido em termos de qual data sairia, mas mais ou menos já sabia que naquele ano eu iria embora. E se eu precisasse continuar vivendo maritalmente com ela, não seria ruim. Até eu sou amigo dela no Facebook. Uma coisa engraçada é que ela tem agora 66 anos, eu acho, por aí, né? Então, havia uma diferença de idade que naquela época era irrelevante, hoje seria talvez mais relevante. Mas
uma das razões pelas quais a gente se separa tanto, é aquilo que eu já comentei, é que realmente nós não precisamos mais, continua sendo conveniente, mas não é mais tão necessário, não é mais tão, não acrescenta tanto quanto acrescentava há 50, há 100, há 150 anos. Hoje em dia o casamento é assim, é uma feliz combinação de duas pessoas que talvez tenha disposição, e a disposição precisa ser mais forte do que antes, porque a necessidade é menor. Então, nós ainda não redescobrimos as maravilhas do novo casamento, porque aquilo que o casamento foi feito para resolver são problemas que, de modo geral, a gente não tem mais. Não, tudo bem, eu concordo. Não Mas sei se tu entendeu que, não, claro que mas ele ele muitas resolve coisas. coisas que só ele resolve. Pronto, isso vai ser, por mais que você tenha lá do material e todas as ajudas, enfim, os acessos não resolve. E Ou ele, seja, não é mais para dar uma satisfação para a sociedade, não é mais para ter uma renda suficiente, não é mais para poder sair de não que casa, ele não, que ele não é mais para uma série de não que ele coisas. não continue ajudando nisso tudo. Não que ele não continue tendo seu papel auxiliar nisso tudo. Uhum, Casais enriquecem juntos. uhum. Enfim, mas só dizer então que independentemente da passagem do tempo, e por isso que eu gosto de citar o Desmond Morris, porque ele cita o primeiro casal humano, o primeiro humano, né, como modelo da sociedade que dá certo, e ele diz que os outros modelos são sociedades fracassadas, as outras possibilidades de divisão de mulheres, e aí Freud também, o Freud sociólogo vai meio que concordar com essa tese, né, da divisão equitativa, né? E tem até uma fábulazinha, que não sei se é verdadeira, claro que não é verdadeira, que na Mesopotâmia antiga eles traziam as mulheres em idade de casado do país inteiro e ia para uma praça lá na Mesopotâmia e colocavam os homens que queriam casar lá, né? E aí, primeiro eles selecionavam as mais bonitas, né? Primeiro apresentava as mais bonitas, e aí casava com a mais bonita, aquele que oferecesse o maior lance. Tá? Uhum. As últimas, que eram as mais feias, ganhava quem aceitasse menos para receber elas, porque o dinheiro que os outros pagaram não era apropriado pelo Estado, era dado àqueles que casavam com as feias. Era o dote que é. Invertido. Entendi, faz sentido. A história, só para ver como já se pensou, uma historinha muito antiga, não sei se, claro, não deve ter sido verdadeira, ou pelo menos não verdadeira literalmente, né? Não deve ser tão organizado assim, mas que mostra como as pessoas sempre pensaram, como as sociedades pensaram, a divisão dos homens pelas mulheres e das mulheres pelos homens. Eu acho que essa organização das relações sexuais ela é extremamente benéfica, principalmente quando a solução não deixar ninguém de fora, ou seja, quando a solução for um homem e uma mulher. É o que eu acho. Há uma série de relatos, né, de que, por exemplo, os homens hoje em dia não agregam tanto as mulheres, porque as mulheres elas também têm renda, também têm profissão, né? E ao mesmo tempo os homens pensam, tá, mas a mulher não quer ter filhos, né? E talvez ele também não queira ter filhos, né? Tudo isso complica bastante as pessoas se unirem em casamento. Mas olha, eu vou te dizer, eu vou te fazer um questionamento, vamos ver se bate com a tua própria história. Muito comum as pessoas se casarem há 30 anos, né? Porque todo mundo se casava, né? Então, quando começa a ficar menos definido, assim, com que idade tu deve se casar ou não, se tu pensar muito a respeito, a chance de não casar é maior, né? Bom, aí vale o velho conselho. Conselho florentino, o homem deve adiar, a mulher deve antecipar. Uma questão biológica. Mas o teu primeiro casamento não foi aos 40? Veja, não vou entrar em Até pela questões. idade dos seus filhos, né? Eu não vou entrar em questões pessoais, tá? Tem filhos de 30 anos, eu acho. Não cabe questões pessoais.
Mas eu continuo achando que o casamento continua tendo essa utilidade, a questão da renda. Eu conheço exemplos de casais que têm a mesma renda muito semelhante, não têm filhos e são absolutamente essenciais um ao outro. Uhum. E são casamentos de longa duração e muito satisfatórios. Então, não acho que tudo isso seja absolutamente condicionante. Claro que ajuda, claro que é bom, a gente falou disso tudo. Mas o casamento é bom, mesmo que ele não cumpra certas funções. Ele continua sendo bom. Eu achei interessante o casamento florentino. Por essa lógica, então, eu posso me casar sem problemas com uma mulher de 32 anos. Com certeza. Para mim é gatinha ainda, Sim. novinha. É. A minha penúltima namorada tinha alguns meses mais do que eu, né? Sim. O modelo florentino, ele foi bem pensado, digamos assim, em termos Tem de... a regra do que é mais para calcular a idade quando tu é jovem, né? Com que idade tu pode ter uma namorada ou se casar, que é o... Como é que é? Half your age plus 7, ou seja, a metade da tua idade mais 7. No meu caso, 52 dividido por 2 vai dar 25, Deu os 26. 32. Né? Deu os 32. 26 mais 7. Deu os 32 que você falou. Casou certinho. E também tem um detalhe, uma questão de psicologia, você que é psicanalista, as mulheres amadurecem mais rápido. Uhum. Né? Então, essa diferença de idade, ela repõe essa diferença. Então, um homem de 30 anos, ele tende a ser tão maduro quanto uma mulher de 20. Ou até os 35, viu? Porque eu vejo homens de 30 anos fazer cada besteira, que é uma coisa... E eu não vejo as mulheres de 20 fazer tanta besteira quanto certos homens de 30, 35. Certo? É que elas não te mostram. Não, mas, gente, vamos pro consenso, né? A mulher é mais comedida na capacidade de fazer merda do que o homem. É Não, que os riscos são muito não, maiores. Né? o homem faz muito mais merda. O homem mata mais, espanca mais, briga mais, bota aquele. O homem pega, por exemplo, você já viu mulher pegar um carro, gastar todo o dinheiro dela e botar aquelas caixas de som enormes e sair ligando aquele carro de aquele chamado Nunca paredão? Nunca viu. Isso é uma prova indiscutível e inelutável, porque não existe prova maior de estupidez. Não deve ter nem homem trans que faz isso. Não existe prova maior de estupidez do que aquele carro com o cara ligar num som todo volume do lado de um prédio, coisa e tal. Não existe nada mais. Fica aqui então o pedido aos nossos não é ouvintes, telespectadores. Para os nossos telespectadores. No Spotify vai ser ouvintes. O Spotify vai ser ouvintes. Vai para o Spotify depois. Vai ser ver ouvintes. se eles têm algum relato de algum homem trans, ou seja, que era biologicamente mulher, virou homem e que tenha que participe dessa cultura das caixas de som no carro. Boa, vamos fazer essa pesquisa. Beleza, meu caro. Eu acho que concordamos no essencial. Que é 2 caminhos completamente diferentes, mas concordando no essencial. Tá ótimo. E pode ser que eu me case ainda. Estou procurando o amor verdadeiro, ou talvez eu tenha que parar de procurar o amor verdadeiro e buscar o casamento estável. Vocacionado você é. Sim, eu acho que é bem mais. A segunda opção é bem mais. É uma meta mais sensata. Precisaria Benjamin Constant, né? Olhe bem antes de casar, mantenha os olhos sempre cerrados depois. É que eu chamo as mulheres de senhoras. É uma senhora que eu conheci no Tinder, né? Ela zoou da minha cara. Então quer dizer que tu está procurando o amor verdadeiro? Ela riu, né? E eu disse, eu estou procurando o amor verdadeiro. E ela disse, não, eu estou só pela diversão. Tipo assim, ela disse, com 50 anos você ainda acredita nisso? Ela achou engraçado. Beleza, meu caro. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Até a próxima.